A casa que brincava de esconde-esconde. Sabe aquela sensação de que algo te observa? Então, eu achava que era só coisa da minha cabeça, até que comecei a perceber que minha casa estava realmente viva. E acredite, isso era só o começo. Você já morou em uma casa antiga, aquela com as portas que se fecham sozinhas, o piso que rende à noite, e você sempre pensa, ah, deve ser só a madeira velha. Uás, e se eu te dissesse que, às vezes, não é só isso? Hoje, vou te contar a história de Davi, um cara que descobriu da pior forma possível que, sim, uma casa pode ser muito mais do que apenas paredes e teto. Davi acabou de se mudar para uma casa que herdou de sua avó. Era o tipo de casa que, quando você olhava para ela, pensava, nossa, isso daria uma ótima locação para um filme de terror. Isolada, com a pintura desgastada pelo tempo e o cheiro de madeira antiga misturado com algo indefinível. Davi não acreditava em coisas sobrenaturais. Tudo superstição. Ele sempre dizia. Mas a casa parecia esconder algo que ele não conseguia entender. Na primeira noite, enquanto Davi estava organizando as caixas, ele ouviu o clássico crec do assoalho. Normal, pensou, o som de uma casa velha. Uma boa piada para distrair sua mente. Mas o som continuava, e dessa vez, parecia passos lentos e pesados vindo do andar de cima. Davi subiu as escadas, mas, ao chegar lá, encontrou tudo como ele tinha deixado. Ele olhou ao redor, tentando encontrar alguma explicação lógica. Deve ser o vento, murmurou, tentando se convencer. Na segunda noite, Davi acordou de um pesadelo, suando frio. Mas não era o pesadelo que o fazia se sentir tão angustiado. Era uma risada baixa, quase infantil, ecoando pelo sótão. Ele hesitou por um momento, mas, como todo bom protagonista de história de terror, decidiu investigar. Subiu as escadas, com uma lanterna na mão e o coração batendo forte. Ao abrir a porta do sótão, encontrou apenas uma caixa velha cheia de brinquedos. A risada sumiu. Tentando descontrair, Davi riu nervosamente. Pelo menos os fantasmas aqui têm bom gosto para brinquedos vintage. Mas, na terceira noite, as coisas tomaram um rumo assustador. Davi acordou com um puxão. Sua cama estava se movendo pelo quarto, como se alguém a estivesse empurrando. Ele gritou, acendeu a luz e, ao olhar ao redor, não havia nada ali. O pânico tomou conta dele, mas, no fundo, ele sabia que não estava sozinho. Algo na casa estava brincando com ele. Determinando-se a entender o que estava acontecendo, Davi começou a pesquisar. Conversou com os poucos vizinhos da vila e, para sua surpresa, descobriu que a casa tinha uma história sombria. Nos anos 1930, uma família inteira havia desaparecido ali. Nunca encontraram os corpos, mas, em cada espelho e parede da casa, estavam as marcas de mãos pequenas, como se as crianças da casa tivessem tentado alcançar algo ou alguém. As noites seguintes foram ainda mais perturbadoras. Uma vez, enquanto Davi estava na cozinha, ele viu uma silhueta pela janela. Era pequena, parecia uma criança. Ele correu para fora da casa, mas não encontrou nada. Ao voltar para dentro, encontrou pegadas de lama no chão, indo da porta da frente para a sala. O medo se intensificava. Decidido a ter uma explicação, Davi instalou câmeras pela casa. Naquela mesma noite, ao revisar as gravações, ele viu algo aterrador. A porta do sótão se abriu sozinha, e uma bola de borracha rolou pelo corredor sem que ninguém estivesse ali. Davi sentiu o suor frio escorrendo pela testa. Aquilo era real. Ele não estava imaginando nada. Ele não podia mais ignorar. Davi decidiu enfrentar. Sentou-se na sala com uma lanterna e um gravador e disse, com voz trêmula: "Se tem alguém aqui, apareça agora." O silêncio foi sufocante. Então, de repente, passos rápidos e leves ecoaram pelo corredor, seguidos por um som arrastado, como se algo estivesse sendo arrastado pelo chão. Davi,
Apavorado, viu a porta do porão entreabrir. Ele sabia que tinha que descer. Lá embaixo, encontrou marcas de mãos infantis espalhadas pela poeira. Mas o mais estranho era que algumas dessas marcas pareciam frescas, como se alguém estivesse lá recentemente. A lanterna piscou e apagou por um instante. E então, Davi viu algo que fez seu sangue gelar. Por frações de segundo, ele viu 3 figuras pequenas. Crianças, ou algo que se passava por crianças. Seus sorrisos eram largos demais, e seus olhos estavam completamente escuros. A lanterna apagou de vez, e uma mão gelada tocou o ombro de Davi. Ele não conseguiu controlar o pânico. Saiu correndo, tropeçando nas escadas, mas, ao chegar à sala, algo mais horrível aconteceu. Todas as portas e janelas estavam trancadas por dentro e no chão havia um brinquedo, um carrinho de madeira, com uma mensagem escrita: "Você quer brincar com a gente?" Davi não pensou 2 vezes. No dia seguinte, ele pegou suas coisas e deixou a casa. Vendeu-a por um preço irrisório, sem nunca contar o que realmente aconteceu. Até hoje, ele diz que nunca se livrou daquela sensação de estar sendo observado. E, nas noites mais silenciosas, ele jura que ainda ouve risadas de crianças ao longe. Quanto à casa, bem, ela ainda está lá, intacta, esperando pelo próximo morador. Nem tudo que termina, realmente termina. Você já se sentiu como se alguém estivesse te observando, mas quando olha, não há ninguém lá. Agora, imagine que, dessa vez, essa sensação não é só um medo passageiro. Imagine que ela seja real. E o pior, acredite, você vai começar a ouvir o sussurro. Luciana nunca acreditou em fantasmas. Ela sempre achou que as histórias que sua avó contava eram apenas invenções antigas para assustar crianças. Mas quando ela se mudou para a antiga casa da colina, as coisas mudaram. Não foi apenas a casa que parecia diferente. Era como se algo dentro dela estivesse esperando por ela. A casa era imensa, com paredes de pedra e janelas altas. Localizada no topo de uma colina isolada, ela tinha uma vista deslumbrante da cidade abaixo, mas também estava rodeada por uma densa floresta que parecia engolir qualquer som. Quando Luciana chegou, mal pôde acreditar na herança que receberá. Nunca pensei que teria algo tão grandioso, nem que fosse tão misteriosa, pensou ela, tentando não se deixar abalar pela sensação de desconforto que sentiu assim que colocou os pés lá. Nos primeiros dias, Luciana tentou se convencer de que tudo era normal. Organizou a casa, limpou os móveis antigos e até colocou flores frescas em todos os cômodos. Mas, a cada noite, uma sensação de inquietação tomava conta dela. Era como se as paredes estivessem pulsando, como se a casa estivesse viva e respirasse com ela. Na primeira noite, ela acordou de um pesadelo. Acordou suada, mas sem saber exatamente o que a havia assustado. Levantou-se para beber água, mas ao passar pela grande sala de estar, ouviu algo estranho. Um sussurro, baixo e quase inaudível, vindo da direção da escada que levava ao andar superior. Pensou que fosse seu cérebro pregando peças nela. Deve ser o vento, ela disse a si mesma, tentando se convencer. Mas o sussurro continuava, cada vez mais forte. Uma voz baixa, como se alguém estivesse chamando seu nome. Luciana. O sussurro dizia: Luciana, vem até aqui. Ela tentou ignorar, mas não conseguiu. Algo dentro dela, uma curiosidade insana, a impulsionou a subir as escadas. Quando chegou ao topo, sentiu uma onda de frio intenso, como se a temperatura tivesse caído drasticamente. A luz do corredor piscou uma vez, depois se apagou completamente. De repente, uma sombra se formou na parede à sua frente. Era um contorno de uma figura humana, mas com um detalhe estranho. Seus braços pareciam alongar-se para fora de proporções normais. Luciana, em pânico, deu um passo para trás, mas algo a segurou pela mão. Quando olhou para baixo, viu uma criança com olhos totalmente negros,
sem pupilas. Antes que ela pudesse gritar, a criança a soltou e correu pelo corredor, desaparecendo na escuridão. Ela não sabia o que fazer. A sensação de ser observada se intensificava, como se o ar ao seu redor estivesse carregado de uma presença invisível. Na noite seguinte, as coisas pioraram. Luciana ouviu passos no andar de cima, mas quando subiu para investigar, a casa parecia vazia. No entanto, em uma das paredes, ela notou algo estranho. Manchas escuras, como se marcas de mãos tivessem sido desenhadas ali, mas a sensação de que algo a observava só aumentava. Determinada a entender o que estava acontecendo, Luciana pesquisou a história da casa. Ela descobriu que, muitos anos antes, uma família havia morado ali e desaparecido misteriosamente. O que ninguém sabia era que a criança da família, uma menina chamada Sofia, havia morrido em circunstâncias sombrias, com rumores de que ela nunca havia deixado a casa. A história de Sofia era trágica. Dizem que ela era uma criança brilhante, mas isolada. Seus pais eram figuras rígidas e severas, que não permitiam que ela tivesse amigos. Eles a mantinham trancada no andar de cima, onde ela passava os dias a brincar sozinha. Até que um dia, depois de um longo inverno, Sofia desapareceu. Ninguém soubera onde ela estava, até que, finalmente, encontraram seu corpo em um dos quartos mais escuros da casa, com os olhos arregalados de terror. Mas o mais estranho foi o que aconteceu depois. Alguns moradores juraram que ainda podiam ouvir o som de risadas infantis vindo da casa da colina, mesmo anos depois do desaparecimento. E, o mais bizarro, é que as crianças da cidade começavam a sumir, uma após a outra, todas perto da casa. E cada vez que isso acontecia, os moradores viam marcas de mãos pequenas nos vidros das janelas, como se algo tivesse tentado alcançar os que estavam do lado de fora. Naquela noite, Luciana sentiu que a casa estava se fechando ao seu redor. As portas batiam sozinhas, as luzes piscavam, e o sussurro ficou mais forte, como se o próprio lugar estivesse tentando se comunicar com ela. Desesperada, ela correu para a biblioteca da casa, na esperança de encontrar algo que explicasse tudo aquilo. Foi lá que encontrou um diário antigo, escrito pela própria Sofia. No final, ela leu uma passagem que congelou sua espinha. Eu não quero ficar sozinha. Eles estão me afastando. Eles não entendem. Eu só quero brincar com alguém. Luciana sentiu uma pressão no peito, como se algo estivesse tentando arrancar sua respiração. Quando olhou para a estante, as sombras começaram a se mover. Uma risada baixa ecoou na sala, e Luciana soube imediatamente o que aquilo significava. Sofia não estava sozinha. Ela não estava sozinha na casa. A sensação de estar sendo observada estava insuportável. As paredes pareciam se fechar, o ar estava espesso, e a pressão em seu peito aumentava a cada segundo. Foi quando ela ouviu algo ainda mais aterrador: passos. Mas não passos normais. Eram passos rápidos, pequenos, que se arrastavam como se uma criança estivesse correndo por toda a casa. Ela correu até o corredor, tentando encontrar uma saída, mas a porta estava trancada. A chave, que sempre estivera na gaveta da mesa de entrada, agora estava ausente. Tudo ao seu redor parecia estar conspirando contra ela. As paredes pulsavam. O sussurro estava tão alto que a dor em sua cabeça quase a fazia desmaiar. Foi então que ela viu uma figura pequena, com olhos completamente negros, parada na sua frente. A figura sorria, mas seu sorriso era distorcido, como se o rosto tivesse sido moldado em algo grotesco. Luciana tentou gritar, mas nenhuma palavra saiu. A criança se aproximou lentamente, com os braços esticados. Você quer brincar com a gente? Perguntou a voz, não da criança, mas da casa. E, de repente, Luciana entendeu. A casa estava viva e ela precisava de alguém para brincar. Não importava quem fosse. O chão tremeu. As luzes começaram a piscar freneticamente, até que apagaram de vez. E tudo ficou escuro. Na manhã seguinte,
Os vizinhos ouviram o som de passos leves e risadas infantis vindo da casa da colina. Mas, quando foram investigar, encontraram a casa trancada. Não havia sinal de Luciana. Ninguém nunca mais a viu. A casa ficou vazia, mas seu som, os sussurros, as risadas, esses nunca se foram. A casa ainda está lá. Às vezes, quando o vento sopra, você pode ouvir o som de passos pequenos, seguidos de uma risada baixa e macabra. E, se você for ousado o suficiente e estiver por perto, pode até sentir o toque frio de uma mão infantil em seu ombro, como se perguntando: você quer brincar com a gente?